Olá, pessoal! Voltamos com o podcast. E ele tá de cara nova, nome novo, convidados novos. Então, o Smartcast, o podcast do Conexão. Para dar início, nós temos uma convidada muito especial, Janayara, que é a nossa nutricionista. E nós vamos falar sobre a alimentação e a relação com o processo de aprendizagem, para que vocês possam entender um pouquinho como a alimentação ela pode interferir no processo de aprendizagem e também como funciona aqui dentro da nossa escola. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. Bom dia, Paty. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito contente de poder vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aí que acontece no dia a dia aí dentro da escola. Isso aí, pessoal. Então, assim, nós vamos falar, vão ter outros podcasts aí com a Jana também, porque são muitos assuntos que envolvem alimentação. Como vocês sabem, nós mudamos de prédio, né? O colégio que era lá no centro agora veio tudo para cá, que nós estamos na Rocha Pombo, Rua Santa Cruz também. E nós temos a Unidade Kids e a Smart. E aí, nós temos dois tipos de alimentação. Então, esse primeiro podcast nós vamos falar sobre um pouquinho da alimentação com a aprendizagem, que vai falar do pessoalzinho do segundo ano ali até o ensino médio, mas de uma forma geral sobre a alimentação. E depois nós teremos outros que vai focar na parte da educação infantil ali até o primeiro ano. Então, a gente já começa fazendo essa reflexão. O que será que a alimentação, por que ela é importante, no que ela interfere? A gente sabe que a alimentação é a base de tudo, né? Mas muitas vezes nós deixamos para verificar como está a alimentação nossa e das nossas crianças como a última cartada. Ou quando surge algum problema. Ou quando surge algum problema, a gente procura as nutris. Aí, quando tem alguma doença ou alguma coisa que é associada à alimentação, aí... Por muitas vezes é a hora que a gente vira o olhar, né, para as questões de alimentação. E passa a olhar um pouquinho, né, com mais cuidado. Mas é algo que a gente deveria fazer antes, né? Deveria ser preventivo. A gente sabe que no dia a dia não é fácil, né? Eu também sou mãe, tenho a minha pequena que estuda aqui ainda na educação infantil. Ainda não preciso fazer o preparo de lancheira para ela, mas logo isso daí tá chegando, né? Porque a alimentação no colégio Conexão, a partir do segundo aninho, ela não é mais ofertada pelo colégio, inclusa ali na questão ali da alimentação dele, preparada pelo colégio. Então, é algo que é terceirizado. Hoje, né, nós estamos com essa terceirização. Então, nós temos uma cantina e as crianças têm a opção de comprar na escola ou trazer de casa. Isso. E aí que a gente entra em duas coisas de conflito. Então, a Jana vai contar um pouquinho para nós ali a respeito da cantina, que ela é nutricionista do colégio, tá? E por mais que a cantina seja terceirizada, né, Jana? Você tem, assim, uma conversa bem, bem próxima ali com a Elo, que é quem comanda ali essa cantina hoje, né? Sim. Então, hoje a cantina da escola, toda a parte de gestão é feita por um nutricionista, né? Então, quando nós pensamos, né, em terceirizar a cantina, a primeira coisa que nós pensamos vamos terceirizar para um nutricionista, né? Porque o nutricionista é o profissional que já vai ter um olhar diferenciado, né? Na parte de qualidade e na parte de garantia de que essa alimentação vai ser uma alimentação segura, né, do ponto de vista microbiológico também, né, porque faz parte da nossa formação garantir a segurança alimentar. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse profissional, a gente já tem um olhar diferenciado, né? E como você falou, eu sou nutricionista da escola, não da cantina, como você falou, ela é terceirizada, né? Mas eu tenho a função também de supervisionar, acompanhar como que está, né, a alimentação, como é que é feita esse trabalho pela cantina, né? E aí a gente tem uma outra modalidade aí a partir do segundo aninho, né? Que são as lancheiras, né? Você é a mãe que ainda não está na lancheira. Eu sou a mãe que entrou na lancheira esse ano. E eu acredito, assim, o que eu vejo um pouquinho, sabe, Jana, é que às vezes tem uma dificuldade por conta da nossa correria mesmo, dia a dia. A gente sabe que nem sempre é possível e também que às vezes nós, enquanto famílias, nós não temos o hábito, né, de ter uma alimentação tão saudável. A gente acaba optando por coisas que são mais práticas, mas não que o saudável não seja prático.
né? Mas então é aquilo, a gente vai porque a gente tem as nossas preferências, Sim. né? E as crianças também vão aprendendo, como a gente já sempre fala, as crianças aprendem por imitação, desde o do comportamento até a forma de se alimentar, tudo é aprendido. Sim. E aí cabe a nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, por mais que é sofrido no dia a dia, que é corrido, ter um olhar um pouquinho mais para essa questão da lancheira. Porque quando a gente fala assim, alimentação e aprendizagem, sem uma boa alimentação, a criança não tem um desenvolvimento pleno, porque a saúde é a base de tudo, né? Se ela não tem os nutrientes, ela não consegue desenvolver todo o potencial que ela teria possibilidade de desenvolver. E a gente sabe que existem muitos nutrientes que são importantes para desenvolver algumas habilidades cerebrais, né? E que se a criança está com déficit desses nutrientes, isso pode interferir na aprendizagem e gerar uma dificuldade de aprendizagem, né? Que é algo que é momentâneo, que é passageiro, que é assim que se for questão de alimentação, assim que a alimentação a gente conseguir adequar ela, essa dificuldade pode sair. Porque imagina só, como que você vai conseguir prestar atenção numa aula se o seu organismo está com uma falta de um nutriente ou de uma vitamina, você tá com fome, ou que você está com fome? É algo que eu trago assim para minha realidade, porque eu sou da minha família, né? Eu, meu esposo, minha filha, a gente não tinha o hábito de tomar café da manhã. E aí a minha pequena vem de manhã, né? Eu cresci assim, meu marido cresceu assim. E ela foi pegando esse costume. Mas isso estava trazendo muitos malefícios para ela. Então, porque o lanchinho dela era cerca de 9 e pouquinho. Então, ela acordava. Então, a gente via que isso estava trazendo alguns prejuízos. E não só para a aprendizagem, mas também para o desenvolvimento todo dela em relação aos outros horários de refeição dela. Né? Então, se você quiser contar um pouquinho da sua experiência com a lancheira, como que você fez para se adaptar, sabe? Pra gente trazer assim para a realidade dos pais e das mães poderem... Uma coisa que eu sempre falo, eu enquanto nutricionista também tive dificuldade, né? Então, o ano passado, em dezembro, já eu falei, meu Deus, ano que vem eu vou ter que começar a mandar lancheira. Como é que eu vou fazer, né? Porque eu também tenho uma rotina, né? Eu trabalho aí em outros locais, então eu também tenho uma rotina bastante cansativa, bastante corrida, né? E eu sempre pensei assim, bom, a lancheira da Maria Valentina não precisa ser uma lancheira modelo TikTok, porque tem muitas lancheiras no TikTok que a gente fica babando. Só que a gente fala assim, como que eu vou fazer? Eu não tenho tempo de mandar logo cedo uma lancheira assim, né? E também por essa questão de variação, porque quanto mais eu vou variando as opções para essa criança, mais eu tenho a disponibilidade de nutrientes. Sim. Né? Então, assim, o que eu pensei sempre comigo, né? Então, desde dezembro, eu tenho levado a Maria Valentina no mercado junto comigo e colocado para ela assim, olha, vamos experimentar? O que você acha disso aqui? Então, a gente ia selecionando alimentos, né? Porque o que acontece? A gente sabe que os alimentos industrializados, de fato, não são adequados ao seu consumo, né? Em 100%. A gente precisa sempre buscar comida de verdade. Mas a gente tem os industrializados do bem que podem nos ajudar nesse momento. Então, a gente tem suquinhos de caixinha, né? Que são 100% suco natural, que não tem açúcar, que não tem sódio, né? E que são opções bacanas pra gente colocar na nossa lancheira, né? Então, nem todo suco de caixinha é ruim, né? Então, o que é importante? A gente saber ler o rótulo. Entendi. Né? Então, hoje a gente tem resoluções novas da Anvisa que solicitam que os rótulos sejam mais claros a toda a população. Então, hoje a gente precisa ler o rótulo dos alimentos, comparar suco A com suco B. E aí, nessa comparação, outra coisa muito importante é se atentar à lista de ingredientes. Né? Então, o que acontece? Para todos os alimentos industrializados, você pega a lista de ingredientes e a forma como ele está descrito é a ordem da maior quantidade daquele alimento até a menor. Então, por exemplo, se o segundo alimento é açúcar, quer dizer que tem muito açúcar. Entendi. Se o primeiro alimento é açúcar açúcar. Entendi. Então, é açúcar puro. É açúcar puro. Então, coisas que ninguém te conta. Segundo, terceiro ingrediente for açúcar, tomem cuidado. E se tiver muito nome estranho, mais cuidado ainda, porque normalmente são conservantes, são acidulantes, são corantes, né? Tudo isso que não é interessante ter na lancheira das nossas crianças. E aí a gente entra numa questão, né? Falando porque eu tive que fazer um processo com a minha filha de um trabalho de reeducação alimentar, porque eu achava que ela não era seletiva, mas enfim, eu descobri que ela tinha uma seletividade, né? Já a gente entra nesse assunto também, mas altera o paladar. E a criança começa a deixar de comer e a se tornar seletiva
por conta disso, É um né? vício. Porque, assim, os industrializados, ó, aprendi direitinho com a Nutri que eu levei. Ó, Larissa, aprendi direitinho com você. Eles têm o mesmo gosto, né? Sempre o mesmo gosto. E as comidas naturais, as frutas, nem sempre tem o mesmo gosto. Porque se ela tá um pouquinho mais madura, ela não tem o mesmo gosto nem a mesma textura. Não. Né? Então, assim, já são duas coisas que a criança vai perdendo. E daí, então, esse paladar vai ficando ali, digamos assim, voltado só para essas coisas que tem sempre o mesmo sabor. E a criança pode desenvolver uma seletividade. Se eu estiver errado, você me corrige. Sim, não é isso mas mesmo. pode desenvolver uma seletividade por conta dela só ter acesso a esses produtos industrializados, né? O paladar, como você falou, né? O paladar, existem alguns componentes nesses alimentos que fazem que realmente não seja... Esse paladar vai ser sensibilizado, né? Essa parte neurológica vai ser sensibilizada, ela vai dar a sensação de bem-estar. Por isso que o açúcar vicia. Entendi. Entendeu? Porque ele vai te dando essa sensação de bem-estar, de conforto, né? E que às vezes um alimento que não tem essa característica sintética não vai causar. Né? Então, o que eu costumo muito fazer? Na hora do intervalo, eu vou passeando entre ali no horário do lanche, né? E aí a gente vai percebendo como estão as lancheiras. Eu também tenho dado umas voltinhas por aí. E aí a gente vê algumas coisas assim que são bem complicadas, né? Porque principalmente de manhã, que como você falou, muitas crianças estão fazendo de jejum, estão fazendo o café da manhã. E aí a gente vê chips num café da manhã. Salgado frito. Aí não você que fala seja assim. Gostoso, né? Mas... Sim, eu penso muito que a gente não pode restringir 100%. Né? Mas a gente tem momentos que a gente pode consumir alimentos A ou B. Né? Então, assim. Essas lancheiras, a gente sempre tem que pensar que ela tem que compor os 3 grupos alimentares. Né? Então, ela tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter lipídio. Né? Principalmente proteína. A proteína deve estar presente. Dá uns exemplos aí pra nós, Jana. Então, proteína. Desses negócios aí, desses paranauê que a gente não entende. Então, para que serve a proteína? É um alimento que a gente fala que são os construtores. São aqueles alimentos que realmente vão ajudar a criança a desenvolver essas conexões que você falou, essas conexões cerebrais que vão auxiliar na aprendizagem. Né? Então, eu posso mandar queijos, iogurte, ovos, né? Ovinho de codorna, fazer espetinho, sabe? A gente compra os espetinhos prontos, né? Eu sempre falo, a semana passada até eu achei engraçado que eu desenhei numa banana um rostinho com canetinha para Maria Valentina e escrevi "Te amo". Ela não comeu a banana, porque ela achou muito bonitinha, ficou com dó de comer a banana. E também colocar, né, esse recadinho do coração ali, né? Tem um bom lanchinho. Tem um bom dia, uma boa tarde. Como é que se diz? Um guardanapo de bichinho. Então eu não preciso fazer que nem eu brinquei nas marmitas de TikTok. Não preciso fazer grandes coisas, mas são detalhezinhos que fazem a diferença na alimentação. Né? Então sempre é interessante eu ter ali um espetinho de fruta, sempre ter uma fruta, porque eu vou pensar em micronutrientes importantes, né? Vitamina C, ferro, né? Então eu preciso desses micronutrientes, fibras que eu vou encontrar onde? Nas frutas, né? E aí o carboidrato que vai entrar como fonte energética, né? Então sempre um pão, um bolo, a gente sempre pede que os bolos não sejam com cobertura, porque daí eles vão ter excesso de açúcar. Né? Pãozinhos, lanchinhos naturais, salgados assados. Os carboidratos, né, porque são energéticos, né, o valor energético, para as crianças terem disposição mesmo. Até mesmo para fazer as aulas de educação física, de psicomotricidade e se manter ativa durante o período que elas estão, né, na escola e que elas estão aí em pleno desenvolvimento. Sim. Então é importante, é claro, a gente entende que tem dias que a gente não consegue, né? É por isso que a gente tem uma cantina também. Né? Então, são acordos que a gente faz também com as crianças, né? Então, vamos fazer um acordo de uma vez por semana, você vai consumir o alimento que tem na cantina, né? Colocar a criança para escolher e montar a sua lancheira. Porque o que acontece? A gente coloca a criança como participativa, ela participa como da protagonista sua... mesmo, né? Ela vai escolher o que ela vai comer. E quando a gente entra nessa questão da escolha, Jana, tipo, também entra em outras questões, mas assim,
você, enquanto adulto, né, enquanto pai, enquanto mãe, Sim. você vai ali, bom, eu sei que minha filha gosta disso, 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 disso. Eu não vou pedir pra ela escolher entre uma coxinha e uma banana. Claro. Porque a gente vai Até escolher eu quero a coxinha. Eu vou escolher a coxinha, né? A criança também. Entre um suco ou um refrigerante. Primeiro que a gente fez as orientações no início do ano, a gente faz orientações, e até por isso que a gente achou importante trazer esse tema pro podcast, porque alguns questionamentos mesmo, nossa, mas foi orientado, só que o meu filho chega em casa relatando, assim como a Maria Valentina deve chegar em casa relatando. Fulano levou chips, fulano levou refrigerante, mas não é um acaso. Pão com aquele creme de avelã, que eu não vou falar a marca, aquele é sensacional. Ele domina, né? Mas existe opção saudável, porque o que acontece? Maria Valentina viu em algumas lancheiras a existência deste creme de avelã. Delicioso. Experimentou, porque eles dividem, eles existe uma divisão ali de... Sim. Inclusive, às vezes até mando coisas a mais. Isso é legal também. Esses dias eu mandei panquequinhas em formato de Mickey e de ursinho para Maria Valentina, porque eu estava com tempo aquele dia. E aí eu fiz aquela... E aí no outro dia ela falou, mamãe, você precisa mandar de novo, porque meus amiguinhos adoraram. Né? Então eles compartilham. Depois deixa a receita. Vamos né? fazer uma receita. E aí a gente, né? Então eles compartilham. Então ela conheceu, ela, né, descobriu que existe. O que eu fiz? Bom, já sei. Fui ao mercado com ela e apresentei a opção saudável, sem açúcar, né? E aí, vamos experimentar? Esse é mais saudável? Vamos. Então, ela experimentou, gostou e ela tem trazido de vez em quando o pãozinho com... Então, a gente precisa procurar opções mais saudáveis. Então, se ele só come isso, ele gosta ou só gosta disso... Então, a gente pode trazer essa opção mais saudável para a criança. A gente pode procurar. Hoje, nós temos muito mais acesso a esse tipo de alimentação do que nós tínhamos antes. Então, a gente consegue hoje ter uma alimentação de qualidade. Sim. E tem várias opções, né? E aí, quando a gente fala de colocar a criança como protagonista, porque aquilo vai fazer sentido para ela. Sim. E assim, vai se tornar até um momento, né? Dos pais com os filhos. Trabalhar a alimentação. Hoje, e assim, e trabalhando essa parte da alimentação e conversando com a criança. Por que todo dia você não pode levar um salgado frito? Porque traz prejuízos, porque não é legal. Então, o seu corpinho, ele precisa de algumas outras coisas que tem nas frutas, que tem... Sim. Então, a gente vai montar uma lancheira de acordo com aquilo que você... Vamos fazer junto? E aí, acaba se tornando um hábito, né? Bater um bolo. E quando a criança olha, né, também para aquela lancheira, cara, aquilo tem um valor emocional, tem um valor sentimental para ela no sentido... Foi feito com afeto. Foi feito com afeto. Eu, minha mãe, né, meu pai, enfim, a dinâmica familiar de cada um, mas foi feito e tem significado para mim. Eu vou comer porque foi feito por mim, minha mãe pensou, foi preparado para nós preparamos juntos, então eu quero comer. E aquilo vai se tornando um hábito que a própria criança, lógico, quanto criança, nós vamos auxiliando, mas pode ser que chegue um momento que nós trabalhamos tão bem com os nossos filhos que eles mesmos vão montar a sua lancheira. E eles vão saber que eles não podem escolher os 5 dias da semana trazer uma coisa que não é tão saudável. Sim. Mas que um dia da semana dá para trazer. Tá tudo bem. Porque a gente, né? A gente precisa também tirar um pouco desse terrorismo nutricional, sabe? Ai, não pode. Tem alguns alimentos que tá tudo bem. É claro que tem alimentos que realmente era bom que a gente não consumisse mesmo. Sim. Né? Que não é recomendado nada, zero consumo, né? Mas a grande maioria existe um equilíbrio. Tanto que a nutrição, o símbolo da nutrição é uma balança. A gente está pautado no equilíbrio. Sim. Então a gente precisa equilibrar tudo. Então, de vez em quando, tá tudo bem. O que a gente não pode pensar é criança come doce. É coisa de criança. Não, a criança também tem que ter uma alimentação saudável justamente para que quando forem adultos, não sejam adultos aí com problemas de saúde, né, com doenças crônicas. Então, o Colégio Conexão, ele pensa diferente, porque ele já tem desde lá do berçário, né? A gente já pensa a alimentação de uma forma diferente. Né? De uma forma que a gente vai fazer o quê? Evitar que isso aconteça. Sim. Ô, Giana, dá um exemplo prático, assim, de uma lancheira pra gente. Vamos montar um lanchinho do dia, assim, com aquelas 3 opções que você falou. Que foi proteína,
carboidrato, proteína e lipídio. E lipídio. Gordura. O que são os lipídios? Gordura. Gorduras. A gente precisa, a gente tem 4 vitaminas que são essenciais, que precisam da presença da gordura para serem absorvidas. Que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. São as ADECs que a gente fala. São 4 vitaminas que precisam de gordura para que sejam melhor absorvidas, né? Então, um exemplo prático. Eu posso mandar ali um pãozinho com um patê de frango, por exemplo. Então, eu tenho ali no patê, eu posso colocar um pouquinho de creme de leite. Então, eu tenho a gordura. Eu tenho o frango, que ele é proteína. Sim. E tenho o pãozinho do carboidrato. Eu posso... Fruta daí, né? Aí eu mando uma fruta e um suco, um líquido, né? Eu posso mandar pão com ovo, posso fazer panquequinhas, né? Doces, salgadas. Sim. Posso rechear com creme de ricota, com queijo mussarela. Posso colocar o presunto de preferência. A gente não recomenda muito o consumo do presunto, porque ele acaba sendo embutido, tem alta quantidade de sódio, mas de vez em quando. Tudo bem que ele não seja o apresuntado, porque tem muita gordura. Então, um presunto de... E a gordura que não é boa. Que não é boa. Né? E então a gente vai conseguindo compor biscoitos de polvilho, né? Até os próprios biscoitos. Então, por exemplo, a Valentina gosta muito de cookie. Então, eu tenho uma pessoa que faz para mim um cookie, que ela já faz um cookie mais saudável. Então, ela faz o cookiezinho de chocolate, com chocolate 70%. Né? Coloca algumas farinhas diferentes, coloca chia. E a gente tem marcas no mercado que tem biscoitos, né, que já tem essa farinha integral, que são destinados até à alimentação infantil, que tem formatinho de... Vou falar até um formato, que é de jacaré. Fala o formato sem falar a marca. Fala o formato, né? Mas já sabem do que eu tô falando. Sim, que ele já tem chia, ele tem farinha integral, ele é orgânico e tá lá no mercado. Sim. Né? Então, tem de morango, tem de chocolate, que são os sabores mais aceitos pelas crianças. Né? Então, a gente tem opções, a gente não precisa... Porque a gente vai ficando muito ansioso. Eu sei por mim, eu fiquei muito ansiosa. Falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu monto um cardápio? Porque Nutri gosta de cardápio. Então, acho que eu vou montar um cardápio. Assim eu não me perco. Já sei Sim, eu não me perco. Mas, na verdade, vai do dia. Sim. Né? Então, assim, nós experimentamos salgados assados, a gente comprou congelado. Então, a gente deixa guardadinho, descongela. Pão de queijo, mini pão de queijo, pipoca. A Valentina, quando traz pipoca. Só que qual é a pipoca? Pipoca de panela. Estourada com pouco óleo, não a de micro-ondas. Então, a gente tem a pipoqueira, que a gente faz sem óleo. Essa é a ideal. E a de panela, que a gente pode pôr um pouco de óleo. E aí, estoura aquela pipoca ali. Então, assim, uma das coisas que eu vou aproveitar o momento para reforçar um pouquinho, que até vou pedir para você, assim, auxílio nesse momento. Foram passadas orientações no início do ano para as famílias, né? Em relação ao envio da lancheira, o que enviar nessa lancheira para as crianças comerem. Então, só para você reforçar aquilo que não deve ser mandado. Que a gente tem observado nas nossas andanças por aí, também relatos que os próprios alunos vêm falar, por que ele pode trazer? E às vezes a criança fica brava com o pai em casa, porque assim, pai, mãe, você falou que eu não posso levar isso, mas meu amigo leva. Tá levando. Então, assim, sabe, pra gente deixar assim, um padrão no sentido daquilo que a criança não deve trazer. Sim. Tá? Então, eu acho que a gente sempre vai partir do momento dos refrigerantes, né? Frituras e doces em excesso. E então, os chips também, né? Chips, ele entraria nas friturinhas ali. Então, todos os salgados fritos. Não foi nessa escola, mas já trabalhei em outras escolas que eu já vi famílias mandarem porção de frango frito. Uma porçãozinha de frango frito para comer no café da manhã. Ou brigadeiro de panela. Então, a família fez o brigadeiro de panela, botou no potinho, a criança sentou e comeu o brigadeiro de panela. Então, assim, não são lanches adequados para as crianças. Até a questão do açúcar, que deixa a gente mais agitado, né? Mas, né? Então, tem toda essa questão também, como que a criança vai se concentrar se está com o nível de açúcar muito alto no organismo, né? Mas eu acho que é isso. Mas, assim, os refrigerantes, os doces, bolos com muitas coberturas, bolachas recheadas. Né? Tirar um pouquinho ali dessa questão. Sim. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que leva um tempo para que isso aconteça. Só que nós, enquanto escola, a gente precisa do auxílio, porque a criança atrás não tem como a gente tirar essa lancheira dessa criança. Porque foi aquilo que ela trouxe, né? Então a gente precisa desse suporte enquanto família. Enquanto escola, nós vamos fazer a conscientização das crianças, entrando em sala, conversando com elas, falando a respeito da lancheira e fazendo com que eles reflitam sobre aquilo, trazendo até mesmo
mesmo opções, então esses pais aí vocês vão perceber que as crianças vão chegar falando, mas assim, tudo leva um tempo na escola. Sim. Que eu digo porque nós temos muitas turmas, nós temos uma demanda grande, então é um processo, então é algo que a gente já trabalha alimentação saudável com nossas crianças, mas com as crianças do 2º ao 5º ano, principalmente, nós vamos dar esse enfoque na questão das lancheiras. E no final do ano a gente começa um trabalho de transição com as turminhas do 1º ano para o 2º ano. A gente já tem pensado em algumas coisas, mas mais pra frente a gente vai divulgando para vocês. Mas eu acredito que seja isso, então é possível a gente ter uma lancheira assim, com o que a criança precisa, né? Com aquilo que ela precisa, mesmo no nosso dia a dia, na nossa correria. E Jeana, obrigada pela sua participação. Imagina. Quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu acredito que é possível, como você falou, né? É um desafio, nós vivemos uma sociedade de muita correria, né? A gente trabalha bastante, a gente está sempre, né? Mas a gente precisa voltar o olhar também para a alimentação da criança, né? Como você falou, a gente vai estar explicando para as crianças, a gente vai dando... A gente tem que pensar que a alimentação também é algo que se aprende. Sim. Né? Então, a gente precisa ensinar a criança a se alimentar. Então, é uma coisa que a gente, dentro da escola, o espaço escolar, ele é ideal para isso, né? Então, eu sempre falo assim, a gente se preocupa se meu filho está aprendendo português, se ele está aprendendo matemática, aí ele está com dificuldade no inglês, né? E a gente deixa de lado a alimentação como se a alimentação fosse algo que não deveria ser pensado. Sim. E muito pelo contrário, a alimentação também se aprende dentro da escola, né? E é isso que a gente pensa aqui na escola, né? De ensinar as crianças, de fato, como deve ser uma alimentação saudável. E que uma alimentação saudável não precisa ser ruim. Ela pode ser saborosa, né? Nós temos aí vários projetos que a gente vai apresentando ao longo do ano, né? Onde nós estamos pensando em como vamos ensinar essas crianças a trabalhar a alimentação saudável. Né? Então, eu acredito que é possível, sim, né, diante até dessa nossa correria, que a gente consegue aproveitar aquilo que tem de bom dos alimentos industrializados. Né? A gente fala que são os industrializados do bem. Inclusive, existe um aplicativo que você pode baixar no celular chamado Desrotulando. É um aplicativo muito legal da gente ter no celular, porque a gente vai ao mercado e a gente às vezes fica com dúvida. Né? Principalmente nós não somos da área. Né? E ele lê o rótulo, ele lê pelo código de barra, ele consegue ler e trazer todas as informações daquele alimento. Se ele é adequado, se ele não é, se ele tem algum aditivo que não é interessante. Então, esse desrotulando ele é bem interessante para ser usado aí como suporte. Mas eu acredito que mesmo sem aplicativo, o que a gente sempre precisa pensar é numa alimentação mais natural. A gente sempre fala comida de verdade, né? E comida de verdade não tem erro. Sim. Né? E sem excesso, sempre no equilíbrio. Sim. Então, a partir do momento que eu fritei uma coxinha por imersão, eu tenho excesso de óleo. Sim. Então, aí não tá interessante. Entendi. Excesso de açúcar, excesso de sal. E assim vai. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui com o nosso Smartcast de hoje. Nós vamos ter também o Fala aí Nutri, onde ela vai deixando algumas dicas, inclusive as dicas de lancheiras, aí, opções de lancheira. E obrigada e continue acompanhando a gente, porque vão ter temas, continuando trazendo temas diferentes e interessantes para auxiliar vocês em casa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.